foram convidados. Hoje a gente recebe Leonardo Monteiro, que é deputado e que é candidato a prefeito em Governador Valadares para as próximas eleições, que inclusive na próxima segunda-feira a gente já vai ter aqui uma notícia, se a gente já tem um novo prefeito ou se tem um segundo turno. Doutor Leonardo, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa, é uma honra ter a presença do senhor conosco aqui, e a gente queria falar mesmo, debater um pouquinho sobre quem é Leonardo Monteiro, para quem não conhece, quem está em casa e não conhece, não é muito ligado à política, e o porquê deputado e vir querer ser prefeito da cidade. Maurício, eu quero te cumprimentar também toda a população de Valadares, agradecer a você e a TV Rio Doce pelo convite de estar aqui. É uma oportunidade de a gente poder estar trocando ideias. Já que não houve debate durante o processo eleitoral, era muito importantíssimo se nós tivéssemos tido a oportunidade de debater as nossas propostas, né? Eu mesmo consegui fazer uma discussão boa com a sociedade de Valadares, preparei uma boa proposta de programa de governo para a gente poder discutir agora, apresentar durante o processo eleitoral. Mas eu, Maurício, eu nasci aqui em Valadares, no município de Valadares, nasci na zona rural, aqui entre Santo Antônio do Pontal e Santo Antônio do Porto. Fui criado mesmo em Santo Antônio do Pontal. Meu pai tinha ali um pequeno comércio, e na verdade meu pai era um agricultor familiar, teve que colocar uma venda, né, um pequeno armazém, para poder trabalhar com a gente, que eram os filhos. E dali eu fiz o meu terceiro ano primário e depois vim fazer o quarto ano primário aqui em Valadares, fiz lá no Morro do Carapina. Estudei um período no Colégio de Turuna como bolsista. Depois, meu primeiro trabalho em Valadares foi como comerciário. Depois fui trabalhar na indústria, estudando. Fiz um curso técnico em Química, laboratório, e fui trabalhar numa empresa. Trabalhei durante 19 anos como operário. Fui dirigente sindical da minha categoria, fui presidente do sindicato, fui vereador depois em Valadares e presidente da Câmara. Quando eu fui presidente da Câmara, eu tive a oportunidade e a felicidade de coordenar o processo de discussão da nossa lei orgânica. A atual lei orgânica de Valadares, que é a nossa constituinte, né, municipal, é assinada por mim no dia 13 de dezembro de 2002. Naquele momento a gente já previa descentralização administrativa. Eu defendo que a gente faça uma descentralização administrativa na prefeitura, não é? E que a gente tenha a representação da prefeitura mais próximo do povo, nos distritos, nos bairros, não é? Aquela espécie de uma subprefeitura. Não precisa ser uma coisa pesada, não é? Com muita gente, nem muito maquinário. Mas hoje, com o advento aí da internet, do celular, do computador, você pode ter uma representação da prefeitura, por exemplo, nas principais regiões da cidade. E eu quero, ganhando a prefeitura, colocar, principalmente em cada distrito, um coordenador de cada distrito, como se fosse um subprefeito. A presença ali da prefeitura, não é, em cada distrito, para poder estar recebendo as demandas, encaminhando as demandas. Então, assim, eu estou muito motivado nessa eleição. É uma eleição que tem me emocionado muito, porque é uma eleição assim, que a gente sente que a população de Valadares quer mudança, quer mudar, né? Insatisfeita com a situação que está a saúde. Você vê, né? Hoje em qualquer posto de saúde que você chegar, nos bairros aí, na nossa cidade, não tem medicamento, o profissional de enfermagem, o médico, funciona de uma forma irregular, às vezes não tem o profissional lá para atender as pessoas. O senhor até entrou num assunto que ia ser até uma próxima pergunta, que é a saúde. Sim. Nós temos, eu acho que em Valadares a gente pode chamar de um problema crônico, que é a saúde, porque nós temos um hospital que é municipal com função, né, de regional, por atender todas essas cidades que vizinham aqui de Valadares, e Valadares acaba se tornando responsável. Não, de contrapartida, a gente tem do outro lado da BR aqui um prédio pronto, que está parado, uma obra aí há 6 anos, inclusive, eu sei que não é da sua responsabilidade, mas foi paralisado no primeiro ano do governo Pimentel. Sim. E veio o Zema também com a promessa de tirar isso do papel e também não tirou.
Como que o senhor, se prefeito for, pretende resolver de vez o problema da saúde? Veja bem, eu quero botar todos os postos de saúde, reestruturar as unidades básicas de saúde. Nós temos que reestruturá-las. Elas foram desmontadas durante esse governo municipal. Então nós temos que botar o posto de saúde para funcionar, com medicamento, com profissionais adequados para atender. E eu estou criando nós criamos um programa, na discussão que nós fizemos com a população, que chama Médico Noturno. No meu governo, os postos de saúde vão funcionar até às 21 horas da noite, para poder atender o trabalhador e a trabalhadora que durante o dia está trabalhando. Então, ao chegar em casa no final da tarde, à noite, lá para as 18, 19 horas, poder tomar um banho e ir no posto de saúde mais próximo e ser atendido. Então, a primeira fase aí é o posto. Então, nós vamos reestruturar as unidades básicas para evitar que a pessoa vá para o hospital. Sim. Porque hoje, como você disse, o nosso hospital municipal aqui no centro da cidade é uma coisa deprimente. Quem não conhece precisa de ir lá ver. Se você chegar lá agora, deve ter 60, 70 pessoas no corredor, tomando soro, e na maca e alguns no chão, esperando ser atendido. Então é uma coisa assim que quem não indignar com isso, olha, não merece ter um cargo público. Então é um negócio assim que precisa mudar. E para isso, é como você disse também, eu quero, sendo eleito, vou chamar o governador para a gente fazer uma parceria com o Estado, porque o Hospital Regional lá na BR-116, ele é estadual, mas ele foi concebido de uma forma esquisita, e também no momento das vacas gordas, naquela época do governo Lula, que tinha muito dinheiro no Brasil, no governo federal, no governo estadual. Então, foi construído um prédio muito grande, que hoje tem dificuldade de manutenção, não é? Que a gente chama de custeio. Mas eu quero fazer um convênio com as universidades, que nós temos 2 universidades aqui em Valadares, que tem curso de saúde, curso de medicina. Aliás, eu trouxe a federal para cá e trouxe, inclusive, junto o curso de medicina e trouxe também o curso de medicina da Univale. Então, eu quero fazer uma parceria com essas instituições e com o governo do Estado e botar aquilo para funcionar. Não com a dimensão de um hospital regional, mas com a dimensão de uma unidade de saúde, de traumas, até porque ali é próprio para ser uma instituição de traumas, porque ele está na faixa da BR-116, e com isso atender um pouco também aqui dessa micro-região de Valadares, e aí a gente esvazia, não é, aquele atendimento traumático que está hoje lá no Hospital Municipal. Nós podemos recuperar o nosso Hospital Municipal, porque ele é um bom prédio, tem bons servidores, e também recuperar a nossa maternidade. Não sei se você sabe, Maurício, lá tem uma maternidade, que é a maternidade neonatal, é uma coisa de ponta, de primeiro mundo. Mas hoje está uma coisa deprimente também, que a mulher acaba de ter o parto e é sentada numa cadeira no corredor da maternidade. As pessoas não estão sabendo disso, não é? E outra coisa, essa confusão aí do prefeito e do vice, fecharam o Hospital São Vicente de Paulo também, né? Então nós precisamos de tomar uma atitude em relação à saúde, governador Valadares. Então eu quero reestruturar as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, criar o médico noturno nos postos de saúde, organizar o nosso hospital municipal e a nossa maternidade para as mães poderem ter um parto com dignidade ali no hospital municipal e abrir o prédio do hospital regional, né? Essa abertura, quando você fala da abertura do prédio do hospital regional, não seria como um hospital regional, seria como um apoio, como um posto, mas o senhor acha que seria suficiente? Exatamente, porque ele foi concebido há mais uns 10 anos atrás, eu não me lembro bem correta a data, mas foi ainda no governo do presidente Lula, não é? E o governador era Aécio Anastasia, quantos anos tem isso? Não é? Então, numa época que aquela concepção de grande hospital regional, eu acho que agora nós temos que fazer uma avaliação com a população de Valadares, a prefeitura liderando isso, com o governador, com as instituições de saúde aqui, que são as nossas universidades, e dar uma outra definição naquele prédio. Mas pode ser, que seria suficiente? Pode, aí se a gente redefinir a função daquele prédio, porque hoje, como hospital regional, ninguém quer fazer o custeio. Você conversa com os membros do governo federal, não assume o custeio daquilo ali, a despesa. Você conversa com o governo do estado, também não aguenta manter. A prefeitura de Valadares sozinha não aguenta manter. Então nós temos que redefinir a função daquilo ali, e redefinindo, nós podemos construir parcerias. Aí eu assumo como prefeito sendo eleito, liderar um processo
de construção de parcerias para a gente botar aquele prédio para funcionar. Bacana. Candidato, nós temos em Valadares também uma conversa que desagrada muita gente, que é mobilidade urbana, que hoje a gente, né, tem esse serviço prestado pela antiga Valadarense, atual MOB, que, trocando miúdos, é a mesma coisa, mas que muitos dizem que não há muito o que fazer porque existe um contrato, né, que foi inclusive firmado no governo da outra candidata, que é inclusive do seu partido. Como que o senhor visualiza aí essa situação do transporte urbano na cidade? Olha, a mobilidade urbana e o transporte público em Valadares é uma outra questão importante, que precisa de ser atacada. Nós precisamos de trabalhar essa questão das calçadas, rebaixamento, criar condição para que as pessoas que têm alguma deficiência possam transitar em Valadares de uma forma natural, né? Isso é uma questão da gente construir uma cidade mais inclusiva, mais democrática. Eu quero trabalhar isso, né? Uma cidade educadora, mas a questão do transporte público, essa é gravíssima. Você veja bem, nós temos uma passagem aqui em Valadares, uma passagem aqui de 4,30. Se você considerar, Maurício, Montes Claros, que é uma cidade que dá o dobro de Valadares, a população de Montes Claros deve ser quase o triplo de Valadares. As linhas são muito mais longas. Como é que justifica uma passagem lá ser 2,85 e aqui 4,30? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, assim, eu, apesar de ser permitido por lei, uma das coisas que eu estou insistindo na minha campanha e com a minha coordenação, nós não aceitamos nem um tostão na nossa campanha da Valadarense. Entendeu? Eu quero ter autonomia como prefeito para a gente poder sentar na mesa com a Valadarense, ou seja, com a empresa que for, e a gente reduzir o preço da passagem aqui em Valadares. Nós temos que reduzir o preço da passagem. Não é justo a população estar sendo massacrada por essa empresa como está. Além disso, não tem ônibus linha irregular. Você chega nos pontos de ônibus, eu senti muito isso agora, Maurício, durante a campanha. Você encontra com as pessoas no ponto de ônibus, lá no Alto do Planalto, lá no Alto Veracruz nem vai ônibus, não é? E aí as pessoas ficam 2 horas, 1h30 no ponto de ônibus. É um desrespeito total, absurdo, não é? Então, assim, eu quero resgatar nessa questão do transporte o Conselho Municipal do Transporte. Existe uma lei, existe um conselho. Na minha época, quando eu morava no bairro Santa Rita, eu era diretor da Associação de Moradores, me lembro que o conselho atuava, o conselho que definia a tarifa, preço da passagem, e o conselho tinha representação forte das associações de moradores, das entidades do movimento social, das entidades sindicais, dos estudantes. Então a população decidia essas questões do transporte. Eu quero recuperar essa capacidade da população de decidir o valor da passagem, quantidade de ônibus, as linhas, não é? Então, além de recuperar o Conselho Municipal de Transporte, eu quero também recuperar, tem gente que acha que nem existe, que é o Fundo Municipal de Transporte. Existe uma lei de 1998, eu era vereador na época, quando nós instituímos essa lei, criando o Fundo Municipal de Transporte. O que é o fundo? É um caixa, onde você coloca ali os recursos, o dinheiro que vem de multa de trânsito, o dinheiro que vem oriundo de Zona Azul, né? Que hoje foi mal regulamentada por esse governo aí, e o dinheiro foi lá para o Sul, para a empresa do Sul. Isso é um absurdo. Nós temos que fazer uma parceria com as entidades de assistência social aqui de Valadares para gerir o Zona Azul. E parte dessa renda para elas e parte para o Fundo Municipal de Transporte. Nós temos as taxas de transporte que podem também vir para o fundo. Isso tudo está definido em lei. Então é só regulamentar o fundo. Para isso nós vamos ter dinheiro. Com esse dinheiro do fundo, Maurício, eu vou criar a tarifa social. Tem gente que está falando que eu estou exagerando, mas eu acho que isso é muito pouco que o prefeito pode fazer numa cidade. Você imagina com a crise de desemprego que nós estamos. O ano que vem ela deve aprofundar ainda mais, até porque fala-se que no final do ano o governo federal vai cortar o auxílio emergencial, acabar com o auxílio emergencial. Então você imagina o ano que vem, o trabalhador com 2 anos de desempregado, 1 ano de desempregado, levanta de manhã, a bicicleta que ele tinha já vendeu para poder comprar a cesta básica. E ele mora lá no Alto Veracruz, do lado de lá da ponte. Ficou sabendo que tem uma vaga no Distrito Industrial.
como é que ele vai pegar o ônibus para caçar serviço? Então, no meu governo, eu vou criar tarifa social, trabalhador e trabalhadora desempregada não vai pagar passagem. Vai ter a tarifa social para ele poder pegar o ônibus e ter direito a andar no ônibus e procurar emprego. Não é? Eu vou resolver também o problema do passe estudantil, porque eu trouxe aqui para Valadares, Maurício, um Instituto Federal, que na verdade é uma universidade tecnológica, tem vários cursos técnicos de nível médio de engenharia. Eu trouxe a Universidade Federal, que tem 10 cursos, 6 na área da saúde. E a nossa cidade já virou um polo educacional. Então é justo aqui a gente ter a passagem livre para o estudante que estuda em escola pública. Então eu vou instituir o passe livre para o estudante, ou seja, hoje é de 30%, nós vamos passar para 50% no primeiro ano de governo. E durante o meu governo ainda vai ser 100% passe livre para estudante aqui em Valadares. Então essa questão do transporte nós vamos atacar desta forma, reconstituindo o Conselho Municipal de Transporte, recuperando também o fundo municipal para a gente ter recurso, com isso reduzir o preço da passagem, implementar o passe estudantil, criar tarifa social, inclusive... Isso são promessas que já estão pleiteadas aí no seu plano. Isso está no nosso programa de governo, nós estamos discutindo com a sociedade e são propostas possíveis de executar. Não é nada impossível não, porque a tarifa social nós vamos ter o recurso do fundo. Inclusive, eu vou acertar com a empresa a liberação da roleta aos domingos para algumas linhas. Por exemplo, a linha que dá acesso lá ao Parque Municipal ou ao Pico do Ibituruna, você não acha, Maurício? Você pode passear. Você tem um salário, um emprego aqui na televisão, você pode passear aos domingos. Agora imagina o cidadão que mora lá na periferia, ou a mulher que tem 5 filhos, é mãe de família, é a chefe da casa, e ela quer passear com os filhos dela, como é que ela não aguenta pagar a passagem nem dos filhos? Então eu vou liberar a tarifa para esse tipo de situação, para a pessoa poder o pobre também ter direito ao passeio, ao direito de ir no Parque Municipal, ao direito de ir no Pico do Bituruna. Então eu quero fazer um governo que faça justiça social. E como o transporte é público, né? O que nós temos é uma empresa que opera, eu vou exigir, via o transporte, que nós possamos fazer um pouco de justiça social no nosso município aqui em Valadares. O senhor até começou a entrar num assunto que seria já o nosso próximo, que a gente passa por um momento muito difícil, que é esse momento de pandemia, onde o desemprego, infelizmente, né, invadiu muitas residências. E como o senhor mesmo disse, o próximo ano não promete ser muito fácil. Vai ser muito difícil. Valadares já é uma cidade que é uma cidade pobre, a gente vive do comércio e, enfim, os desafios serão gigantes. Como e qual o principal projeto para o senhor, se prefeito vier a ser, para resolver aí ou para amenizar no âmbito de desenvolvimento econômico e social? Sua pergunta é muito boa, viu, Maurício? E por isso que eu gostaria de fazer debate com os meus adversários. Eu queria ter uma vontade de sentar com o candidato, o atual prefeito, com o vice-prefeito, né, que também é candidato a prefeito agora, com a Rosimeira, enfim, com todos os candidatos, para poder colocar essas coisas e eu mostrar para a população de Valadares o meu programa de governo. Em relação à geração de emprego e renda, eu vou criar, Maurício, uma agência municipal de desenvolvimento de emprego em Valadares, com a função de trabalhar a profissionalização, com cursos profissionalizantes, qualificação profissional das pessoas. Eu sinto que Valadares é uma cidade empobrecida e eu tenho esses dados. Se você pegar hoje em Valadares, Maurício, é um dado que muita gente assusta. Mais de 60% das famílias em Valadares estão recebendo o auxílio emergencial. Isso significa que a nossa cidade é uma cidade empobrecida, com um número muito grande de desempregados, pessoas que recebem, às vezes, meio salário mínimo, né? Um percentual muito grande que recebe um salário mínimo. Então, eu vou criar uma agência municipal de desenvolvimento de emprego com essa função de estar preparando mão de obra, profissionalizando as pessoas. Vou fazer convênios com a Escola Técnica Federal, com o Instituto Federal, que eu trouxe aqui para Valadares. Vou propor também convênios com outras instituições, como o Senac, Senai, né, para estar trabalhando profissionalização, preparando as pessoas para o enfrentamento
da crise do desemprego. E vou recuperar o programa Primeiro Emprego, que é um programa que já existiu em Valadares, ele acabou, né, nesse governo municipal, e eu vou recuperá-lo, que é para trabalhar a profissionalização do jovem, para preparar o jovem para o primeiro emprego, para o primeiro trabalho. E eu estou falando isso, Maurício, porque, como eu disse aqui no início, meu primeiro trabalho em Valadares foi como comerciário. Eu sei do desafio que é o jovem procurar emprego, né? Muitas vezes perguntam para ele ou para ela, né? O que você sabe fazer? O que você já fez? Né? Então, o programa Primeiro Emprego, ele tem essa função de preparar os nossos jovens, qualificar os nossos jovens, e essa agência pode fazer convênios com empresas no município, empresas mecânicas, empresas de marcenaria, pequenas empresas do distrito, ou empresas maiores também, para o jovem já ir fazendo o curso e exercendo a prática. Ou seja, e aí ele se preparar para enfrentar o desafio do primeiro trabalho e do primeiro emprego. Além disso, Maurício, eu quero potencializar o poder de compra da prefeitura. Hoje a nossa prefeitura compra mais de 200 milhões ano. Isso é muito dinheiro, não é? Compra quase tudo de fora. Nós podemos priorizar a compra do comércio aqui de Valadares, das empresas aqui de Valadares, fazer com que o dinheiro circule aqui em Valadares. Não é? Nós podemos potencializar a agricultura aqui da nossa região, a agricultura familiar, os produtores, o proprietário de terra aqui do nosso município, a produzir alimentos. Nós temos sol muito aqui nessa região. Temos água. O que falta para a gente produzir alimentos? Agora, você chega no SEASA, eu estive lá essa semana como candidato visitando o SEASA, não é? 80 e tantos % dos produtos que são comercializados no SEASA aqui em Valadares é de fora. É de região de fora, de longe, de Caratinga para lá. Por que nós não podemos produzir aqui? Gerar emprego, gerar renda aqui, sobretudo no campo, né? Para a nossa juventude, que os pais têm terra, não é? Tem uma grande ferramenta, produzir, gerar renda. Então, a prefeitura ela pode ser um grande instrumento de estar promovendo o desenvolvimento, a geração de emprego e de renda aqui em Valadares. E como prefeito vou fazer isso. O senhor acredita que um aeroporto seja uma porta de entrada para grandes investimentos? Também. E já vinculando isso, já que o senhor acredita, a gente tem uma representatividade muito importante na cidade de deputados. Inclusive, o senhor é um deputado. Sim. O que acontece que nem tendo essa representatividade, a gente tem deputado federal, estadual, enfim, faltou uma união para que realmente esse aeroporto que a gente vive aí há anos-luz de promessa saia? O que aconteceu? Faltou, Maurício, capacidade da prefeitura. A prefeitura perdeu a capacidade de elaborar projetos, a capacidade de executar projetos. Né? Nós estamos com várias obras paradas, não é só do aeroporto, não. A estação de tratamento de esgoto aqui é uma obra de 200 milhões. 200 milhões. Está lá no mato, com dificuldade de acesso, a estrada muito ruim. Vão lá visitar para vocês verem a situação da nossa estação de tratamento de esgoto. Uma obra com 80% concluída, o prefeito não conseguiu concluir e está jogada lá, né? As traças no meio do mato. A captação de água, cadê a captação de água? Agora, a obra do aeroporto, esse é um projeto que eu participei com ele desde o início. Nós chegamos a elaborar o primeiro projeto, que era um projeto maior, de 100 e tantos milhões. Depois, esse dinheiro veio via o Estado, não foi executado, voltou para Brasília. E agora foi elaborado o segundo, que ainda foi na administração da prefeita Elisa. Esse projeto está sendo executado agora. Nós acompanhamos ele de perto lá em Brasília. Depois a nossa ex-deputada, a Bruni, assumiu a maternidade dele, né? E acompanhou, eu quero parabenizá-la. Mas o prefeito não teve a capacidade, né, a competência de terminar a obra. Então, passou os 4 anos, né? A obra Agora, a nossa cidade, além da entrega do aeroporto, que é importante, do ponto de vista estratégico para essa questão do setor empresarial, mas a nossa cidade aqui também ela é estratégica. Você veja bem, nós estamos a 300 quilômetros de Belo Horizonte. Nós estamos a 300 quilômetros de duas capitais, de Vitória. Nós bem temos no meio, né? Ligado por linha férrea, além do aeroporto, ligado 3 BRs, cruza aqui dentro de Valadares. Então, assim, como prefeito, eu quero potencializar essa capacidade de Valadares, levantar a autoestima da nossa população, construir uma relação com os comerciantes de Valadares,
que hoje estão aí, né, abandonados, que é um setor forte da nossa cidade, é o comércio, com o setor empresarial, pelo menos os médios e pequenos empresários aqui do Distrito Industrial, né, a gente sente uma falta de apoio do poder público municipal. Então eu quero liderar um processo para a gente poder estar trabalhando a recuperação da nossa cidade aqui de Valadares. Candidato, a gente tem algumas perguntinhas aqui, nós vamos ter que ser bem rapidinho, porque o tempo está estourando. Vamos lá. Foram algumas perguntas que, inclusive, o senhor já pode até ter respondido. Transporte urbano e intermunicipal é o gargalo no município. Qual o seu propósito para o setor? Essa o senhor já até disse sobre o urbano. O senhor tem algo a dizer sobre os municípios? Eu disse, eu vou inclusive trabalhar nessa questão do transporte, né? Que tem que ser, eu tenho recebido várias reclamações. Você tem alguns distritos que já paga passagem como o perímetro urbano, outros não, não é? Então essas questões nós temos que discutir no Conselho Municipal de Transporte, resgatar a autoridade do Conselho Municipal de Transporte e exigir da valadarense, da MOB, o cumprimento do contrato, inclusive atualizar, porque a cada ano nós estamos numa época que a sociedade muda muito, então nós temos que modernizar linhas, relações com a comunidade. E se a empresa não estiver cumprindo o contrato, que você vire que vai embora. Né? Mas eu quero ter autonomia e terei autonomia e respaldado, inclusive, pela comunidade, com o Conselho Municipal de Transportes juntos, para a gente poder enfrentar a MOB e a Valadarense. Show de bola. Essa pergunta aqui o senhor também já respondeu, mas eu vou ler. Lembrando que essas perguntas, pessoal, foram enviadas aí pelos telespectadores. A história do aeroporto Coronel Altino Machado é uma novela. Falta de aeroporto decente para atrair empresas para Valadares. Mesmo saindo a reforma, que tipo de melhorias o senhor, esse prefeito Veracê, pretende fazer para manter aí? Eu conheço muito bem o projeto, como eu disse. Tanto o projeto anterior, que era mais amplo, como esse atual. O atual prevê uma pequena reforma na pista, que o tamanho da nossa pista, que é uma pista boa, é uma pista normal para atender voos grandes. Mas aí então, e prevê também toda a reforma ali do embarque e desembarque de passageiro, com nova máquina de raio-x, ou seja, toda uma adequação necessária e alguns equipamentos que permitam, inclusive, o voo e decolagem, inclusive à noite. Deixa eu fazer uma adesão nessa pergunta, já que o senhor já tinha falado sobre o aeroporto. Eu acho que concluindo isso aí, se sair essa reforma mesmo, a prefeitura, o senhor como prefeito, privatizaria o aeroporto? Porque a gente sabe que quando a coisa é privatizada funciona melhor. O senhor privatizaria ou deixaria a prefeitura mesmo continuar comandando aí, administrando? Então, pode funcionar bem como privado, mas pode funcionar bem também como sendo, se for bem administrado, bem gerido pelo poder público. Aliás, você tem uma ideia, agora é que saiu alguns aeroportos nossos maiores e foram privatizados, mas até recentemente todos os aeroportos eram administrados pelo poder público e eram bem administrados e cresceu, né, a capacidade, melhorou e avançou a capacidade das pessoas andarem de avião. Quando os aeroportos eram administrados pelo poder público. Aliás, nós tínhamos um único aeroporto que era administrado por iniciativa privada, que era o de Ipatinga, que era da Uzi Minas. Né? Mas o restante todos eram pelo poder público. Então eu não tenho preconceito nenhum. Né? Hoje ele é um aeroporto público, municipal, com a reforma. Se houver interesse, e se for de interesse também do município de Valadares, se for bom para Valadares, não tem preconceito nenhum em fazer uma parceria para conceder a uma empresa para administrar. Candidato, o senhor tem 20 segundos para pedir seu voto aí ao público que está em casa nos acompanhando. Eu quero te agradecer, viu, Maurício, pela oportunidade, sobretudo quero agradecer também aqui a TV Rio Doce, também cumprimentar toda a população de Valadares, que andando durante esses dias, nós andamos e fomos bem recebidos, as pessoas nos abraçavam, sorriam para a gente. E eu quero, mais uma vez, nessa reta final, nós estamos praticamente a poucos dias das eleições, é domingo que vem, pedir vocês o voto para mudar Valadares, votar no 13, por amor a Valadares, para que a gente possa fazer as transformações e as mudanças que Valadares precisa. Leonardo Monteiro, doutora Fátima, 13. Muito obrigado, candidato. Desejo ao senhor aí um bom finalzinho de campanha. Só tem mais uma semana, você e todos os outros candidatos, e obrigado pela presença. Nós vamos no apoio cultural, já em nossos estúdios, Paula Queiroz, que vem no próximo.